questão de número 51. Me acompanha aí. A questão 51 aqui da minha prova fala que a Seguridade Social é organizada mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Certíssimo! Artigo 194 da Constituição, um dos princípios que a gente esperava que ia aparecer, né? Então, tá aí, a gestão quadripartite certíssima. Vamos aí para 52. A 52 traz a questão histórica da Lei Eloy Chaves, que criou em cada uma das empresas de estrada de ferro existentes no país uma caixa de aposentadoria e pensões para os respectivos empregados. Foi o primeiro ato normativo a tratar de Seguridade Social no Brasil? Errado! Por quê? A Lei Eloy Chaves não foi a primeira norma a tratar de Seguridade Social no Brasil. Não. Ela foi o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Seguridade Social veio regulamentada com a Constituição de 1988. Então, questão errada. Vamos aí para a próxima. Na década de 30 do século passado, as caixas de aposentadoria e pensões foram reunidas nos institutos de aposentadoria e pensão, organizados pelo Estado como autarquias federais. Pessoal, isso aqui está certíssimo. Então, a partir da década de 30, nós tivemos a primeira, em 1933, dos institutos de aposentadorias e pensões, tá ok? Então, tudo se reuniu depois no INPS, em 1966. Então, nós tivemos a unificação administrativa em 1966, o INPS. Então, todos os institutos de aposentadorias e pensões, que eram organizados por categorias profissionais, formaram um só. Perfeito? Então, questão aí certa. Vamos aí para a próxima. 54. A Constituição Federal define a Seguridade Social como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência. Fez aquele copia e cola básico, né, do nosso artigo 194. Então, vamos lá. Ai, meu Deus, João Paulo, socorre, por favor. Colocar um certinho, mas como é que eu vou fazer isso, então, João Paulo? Ai, gente, vocês complicam a minha vida fazer o Czinho, né? Assim, vamos lá. Fazer um Czinho, um Ezinho. Então, vamos lá, gente. Ó que bonito que eu vou fazer agora. Então, a 53 aqui, vamos colocar o nosso Czinho. Tá. Nossa, olha que bonito. 54. Então, está certíssimo. Artigo 194. E o 55, vamos lá para o nosso próximo agora. De acordo com o princípio da universalidade da Seguridade Social, os estrangeiros no Brasil poderão receber atendimento da Seguridade Social. Olha lá, o que é o da universalidade da Seguridade? Então, atender a todos, da cobertura. Então, até os estrangeiros tem? Tem. Como ela não trouxe situações restritivas, ela deve abordar isso aqui como correto, porque o estrangeiro vai ser atendido na saúde, ele pode fazer parte da Previdência Social, se ele trabalhar aqui, tiver residência aqui. Então, voltando lá para a nossa tela, questão está certa também. Perfeito? Então, vamos agora dando sequência. Questão 56. Vai lá, João Paulo. Nossa, agora ficou... Grande João Paulo, dando assistência, né? 57. O Pedro trabalha como professor remunerado em uma escola particular e, concomitantemente, explora atividade econômica agropecuária em regime de economia familiar, em uma chácara de 2 módulos fiscais. Opa, peraí que eu pulei a 56, gente. Volta, loira. Lei complementar editada pela União poderá autorizar os estados e o Distrito Federal a legislar sobre questões específicas relacionadas à Seguridade Social. Questão certa. Olha aqui, misturou coisas que ela nem pediu. Isso aqui trata de uma competência que está lá na Constituição, lá no artigo 22, né, trazendo das competências lá na Constituição Federal, está misturando as bolas e não está no nosso edital. Então, a gente pode até tentar um recurso com a CESP? Pode. Se ela não manter, a questão fica correta, essa afirmativa fica certa. Vamos, então, agora para 57. Agora sim, o Pedro, que trabalha como professor remunerado em uma escola particular. E ele, concomitantemente, explora a atividade econômica agropecuária em regime de economia familiar, em uma chácara de 2 módulos fiscais. Então, olha lá, o Pedro é professor, tem uma atividade como professor que o enquadraria como empregado em uma escola particular.
e ao mesmo tempo ele está explorando uma atividade agropecuária em regime de economia familiar, que o enquadra como um segurado especial. Então, nessa situação, o Pedro é segurado obrigatório do regime geral em relação a cada uma das atividades realizadas. Errada. Por quê? A lei não permite que o Pedro, como professor e como segurado especial, então, como ele se enquadra em uma atividade que enquadra em outra categoria de segurado obrigatório, não é uma daquelas situações onde ele pode exercer outra atividade, ele vai ser excluído como segurado especial e permanece como empregado, ok? Vamos então para 58. O brasileiro contratado pela Organização das Nações Unidas, da qual o Brasil faz parte como membro efetivo, é considerado segurado obrigatório do regime geral, mesmo que domiciliado e contratado no exterior, salvo se estiver coberto por regime próprio de previdência social. Então, acredito que a CESP traga um certo, mas ainda tem brechas, né? Já que a lei fala que é o brasileiro civil que é contratado por organismo oficial internacional que o Brasil é membro efetivo, tá ok? Então, vamos considerá-la como certa, mas a CESP também pode trazer com errado se ela quiser que você coloque tudo, o brasileiro civil, que muitas vezes é o perfil da CESP, né? Trazer algum detalhe, às vezes, fora do texto de lei que ela considere aí que torne essa questão errada. Perfeito? Vamos aí para a próxima. João, me ajude. Que cavaleiro? Muito obrigada. Vamos aí para 58. A 58 fala de um pastor, 59, perdão, né? Que fala de um pastor evangélico que atue exclusivamente em sua atividade religiosa. É considerado segurado facultativo? Não, os pastores são ministros de confissão religiosa, eles são contribuintes individuais. Então, bora lá colocar um errado. Nossa, esse errado ficou bem juntinho, mas, né, vamos lá. 60. É considerado segurado obrigatório do regime geral, na qualidade de contribuinte individual, o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza, mesmo que não receba remuneração. Errado, porque ele precisa receber remuneração para ser considerado um segurado obrigatório na qualidade de contribuinte individual. Então, como falou que não recebe remuneração, ele não é considerado segurado obrigatório. Perfeito? Vamos aí para a próxima. Lembra que eu falei diversas vezes que o síndico ia aparecer? Apareceu o síndico, né? Então, não apareceu um monte de benefício que deveria aparecer nessa prova, mas apareceu o síndico. Vamos que vamos para o síndico. Síndico de condomínio predial em que resida e que receba como prolabore quantia equivalente a um salário mínimo será considerada assegurada obrigatória na qualidade de empregada. Errada, porque a síndica não vai ser empregada, ou é facultativa, ou é considerada contribuinte individual. Então, a questão fica incorreta. Então, não é empregada, e sim contribuinte individual. Já vamos dando sequência aí para 62. O pescador que exerce a atividade como principal meio de vida é considerado segurado especial, mesmo que tenha empregados permanentes. Errado, ele não pode ter empregados de forma permanente. Perfeito? Você vai cansar hoje, né, João? A minha tem muito, hein? Muito obrigada. Ai, que cavaleiro. Olha que homem, que pessoa, né? Prestativo, isso. Falar a palavra certa. Vamos para 63. Maria, com 22 anos de idade, recebe bolsa de estudos para se dedicar em tempo integral a trabalho de pesquisa, não possuindo qualquer vinculação a regime de previdência. Então, falou que ela não possui vinculação. Então, ela não é obrigatória, não está amparada por previdência. Nessa situação, ela poderia se filiar como facultativa? Sim, Maria se filia como segurada facultativa, já que a questão deixou claro para nós que ela não possui vinculação com regime de previdência. Então, no caso, artigo 11 lá do decreto enquadra certinho a Maria. Vamos aí para a próxima? 64. O recebimento de dinheiro decorrente de programa assistencial oficial do governo federal descaracteriza a condição de segurado especial de jeito nenhum. Errado, pois ele se enquadra em uma das situações que pode receber benefícios do governo federal e continuar na qualidade de segurado
especial. Então, quando um dos membros, né, da família recebe, quando recebam benefícios assistenciais, não perde. Vamos para 65. Filiação do segurado obrigatório do regime geral decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada, certo? Lembra que a filiação para o segurado obrigatório, ela ocorre com o exercício da atividade, com o facultativa, que seria depois da inscrição e a primeira contribuição recolhida sem atraso. Próxima questão, 66. A 66 trata que, desde que presente os demais pressupostos da filiação, admite-se a inscrição post-mortem, ou seja, após a morte do segurado especial. Certíssimo! Quantas vezes que a gente abordou esse post-mortem, hein? Então, é possível? É o único que é possível aí se inscrever, ter ali a sua inscrição post-mortem. Então, desde que comprove que ele já estava afiliado, já trabalhava como segurado especial, ok? Vamos aí dando sequência. João, ajude nós novamente, por favor. Vai lá. Muito obrigado. 68. Os dados constantes do cadastro informatizado da Previdência Social, como o Cadastro Nacional de Informações Sociais, valem como prova de filiação à Previdência Social, do tempo de contribuição e dos salários de contribuição, desde que acompanhados de outras provas documentais. E aí, errado, não precisa ter outras formas documentais. Eu pulei a 67, né? Ixi, bisonhei. Então, vamos voltando ali para 67. A filiação ao regime geral na qualidade de segurado facultativo pode retroagir, permitindo-se recolhimento das contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição. Errado, negativo. Então, não tem como, porque ele não é obrigado a contribuir, então não tem possibilidade de retroagir. Perfeito? Então, vamos que vamos para frente? Vamos ali para a questão 69. O indivíduo que, não sendo detentor de cargo efetivo, olha, deixou bem claro que ele não é detentor de cargo efetivo, for nomeado para cargo em comissão no âmbito da União, não será segurado obrigatório do regime geral? Errado, pelo contrário. Ele é considerado segurado empregado do regime geral. 70. O João exerce atividade econômica com finalidade lucrativa na sua própria residência. Recentemente, ele contratou a Maria para fazer a limpeza de sua residência, de forma habitual e remunerada, e inclusive atender clientes. Nessa situação, João será considerado empregador doméstico com relação aos serviços prestados por Maria? Nossa, super errado. Por quê? Porque uma das características para trazer a ideia do emprego doméstico é não exercer atividade lucrativa. Então, a Maria está atendendo o cliente, ela limpa a residência, ok, mas ela está atendendo o cliente também. Então, vai perder a característica de empregado doméstico. Perfeito? Bora para 71. Equipara-se a empresa para fins do regime geral a pessoa física que, para fazer uma reforma na própria casa, contratar um mestre de obras e um ajudante. Certo? Pelo menos uma novidade, né, que veio aí na prova, de tantas novidades que nós tivemos, pode ir apagando enquanto isso. Então, pelo menos essa. Trouxe aí a equiparação à empresa de quem é proprietário, dono de obra, também deverá recolher as contribuições sociais. Então, artigo 15 lá da Lei 8.212. Próxima aí, vamos então para a questão de número 72. Em caso de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada, a Previdência Social poderá elevar alíquotas das contribuições sociais de empregados e empregadores até o limite do débito apurado. Gente, você já imaginou que loucura se pudesse fazer um negócio desses? De jeito nenhum. Então, faltou dinheiro para pagamento de benefícios de prestação continuada na Previdência, o que vai acontecer? A União que é fiadora, a União que se vire e cobra aí as despesas da Previdência Social. E não aumentar, você já imaginou aumentar ainda mais? Negativo. Então, faltou dinheiro, vem a União como fiadora, ok? 73. Além da contribuição proveniente de empregados e empregadores, são fontes de custeio da Seguridade Social, de forma direta e indireta, os recursos oriundos dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos municípios. Questão que ficou bem confusa e vamos considerá-la errada. Por que nós vamos considerá-la errada? Porque, olha lá, ele traz a ideia aqui de que são fontes de custeio, aí fala de forma direta e indireta, ali fala dos orçamentos da União, do Estado Federal e além seria também as contribuições. Não! Então, fica tudo errado, fica um texto confuso. Então, ali ele traz a ideia do quê? As fontes de custeio são os orçamentos de forma indireta e também são fontes de custeio as contribuições dos empregados e empregadores. Então, fica errado o jeito que ele fez aqui essa oração. Bora para 74. A alíquota de contribuição para o custeio da Seguridade Social, dos segurados facultativos e dos segurados empregados é a mesma e varia segundo o salário de contribuição, a alíquota é igual, negativo. A alíquota não é igual. Então, ele coloca que a alíquota para o custeio do segurado facultativo e dos segurados empregados é a mesma. E o que varia o salário de contribuição? Não, varia tudo. O salário de contribuição é diferente e a alíquota de contribuição também. Bora para 75. A alíquota de contribuição do empregado doméstico para o custeio da Seguridade Social é inferior à alíquota aplicável aos demais empregados. Errado, porque para ele também se aplica o 8%, 9% ou 11%, conforme o seu salário de contribuição. Então, a alíquota é a mesma, ok? Muito obrigado mais uma vez. Partiu para 76. 76, a contribuição do empregador doméstico é de 20% incidente sobre o salário mínimo. Tudo errado, né? Errado, é 8,8% incidente sobre o salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço. Próxima. A contribuição empresarial de associação desportiva que mantém equipes de futebol profissional distingue-se da contribuição exigida de outras empresas. Está certo, porque ele vai ter uma forma de contribuição diferenciada. Então, ele não vai contribuir sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas para aqueles que lhe prestam serviço. E sim, vai ter aquela alíquota de 5% incidente ali sobre os valores de espetáculos, licenciamentos, marcas. Então, é esse valor, ok? Vamos aí dando sequência. 78. Constitui fonte de receita da Seguridade Social percentual incidente sobre os valores arrecadados com o resultado dos leilões de bens apreendidos pela Receita Federal. Certo, são as receitas de outras fontes. Então, os valores arrecadados em leilões também serão considerados fonte de custeio para a Seguridade Social. 79. Para efeito de custeio dos benefícios de aposentadoria especial e dos concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, as alíquotas aplicadas incidem exclusivamente sobre a remuneração do segurado, sujeito a condições especiais que lhe prejudiquem a saúde ou a integridade física. Errado. Por quê? Nós vamos considerar essa questão errada e se vier certa, a gente vai entrar com recurso. Porque, olha lá, ele fala para nós que as alíquotas aplicadas incidem exclusivamente sobre a remuneração de quem está sujeito a condições especiais. Então, para financiar as aposentadorias especiais, nós temos um acréscimo no SAT, no seguro de acidente de trabalho. E nós temos esse seguro de acidente de trabalho também para financiar as atividades, né, os benefícios que são decorrentes de acidentes de trabalho. Então, tem que ter essa ideia do acréscimo. Então, fica errado falando que daí financiaria essas duas situações. Então, se vier certa, nós vamos ter recurso, ok? Muito obrigada. Tá muito bom. As horas que eu vier gravar, você pode comparecer, João Paulo. Ficar aí arrumando, ajeitando. Muito obrigada. 80, por favor. 80. Parte dos valores arrecadados com concurso de prognósticos promovidos por órgãos do poder público ou por sociedades comerciais ou civis dentro do território nacional é destinado ao custeio da Seguridade Social. Vamos julgar essa questão errada. Por quê? Porque ele coloca ali, parte dos valores arrecadados de concurso de prognósticos, daí o poder público, sociedades comerciais e civis. Não, poder público primeiro, vai 100% da receita líquida para a Seguridade. Enquanto que, na questão ali
dos particulares. Então, quando fala para iniciativa privada, quando particulares promovem 5% da movimentação global. Então, voltando lá, que ele fala parte dos valores arrecadados. Então, ficou uma redação meio truncada. Nós vamos julgar errado. Pode ser que a banca traga de modo diferente? Se vier, vamos com recurso também, ok? 81. A Bruna, empregada da empresa Vargas e Vargas CIA Limitada, entrou em gozo de licença maternidade. Licença é direito trabalhista, não confunda com o salário. Nessa situação, haverá incidência da contribuição previdenciária sobre o valor recebido por Bruna a título de salário maternidade, certo? Porque o salário maternidade é o único que vai ter contribuição previdenciária. 82. Gustavo inscreveu-se na Previdência Social na condição de segurado facultativo. Nessa situação, o salário de contribuição de Gustavo deverá variar entre um salário mínimo e o teto máximo fixado em portaria interministerial. É o piso máximo, né? Então está certo. Como ele é segurado facultativo, ele deve recolher pelo menos no mínimo e não pode recolher mais que o máximo que esteja fixado em portaria interministerial. Vamos para 83. A Zilda mantém vínculo empregatício com a empresa Y e com a empresa Z, das quais recebe remuneração mensal equivalente a 2 e 3 salários mínimos, respectivamente. Nessa situação, a contribuição previdenciária de Zilda deverá incidir sobre os valores recebidos de ambos os empregos. Então, nós também vamos considerar como certa, mas a CESP pode dar uma bloqueada também, tá? Lembra que é o seguinte, como ela tem 2 vínculos empregatícios, ela vai ter que contribuir sobre esses 2 vínculos, até que atinja o teto previdenciário. Então, no primeiro, contribui integral, no segundo, ela poderia contribuir até onde fosse o teto previdenciário. Ok, só que a CESP também ela pode dar uma bloqueada, traz a ideia aqui dos valores, então não abordou nada de uma ideia de salário de contribuição, mas o termo mais apropriado aqui seria o salário de contribuição. Vamos para a próxima? João, de novo, preciso de você, apagando, arrumando. Vamos para 84, muito obrigada. 84, me acompanha aí. O contrato de trabalho de Carlos, empregado da empresa LM Limitada, foi rescindido antes que ele pudesse usufruir de férias vencidas. Nessa situação, haverá incidência de contribuição previdenciária sobre a importância paga a título de indenização de férias vencidas e sobre o respectivo adicional constitucional. Vai incidir? Vai não. Férias indenizadas não incide contribuição. 85. As empresas são obrigadas a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração. Certo? Então, isso é uma obrigação também das empresas. Elas precisam arrecadar a contribuição, recolher e destinar a contribuição do contribuinte individual que presta seus serviços. 86. A isenção de contribuição previdenciária concedida às pessoas jurídicas de direito privado estende-se aos seus empregados, trabalhadores avulsos a seu serviço. Não, olha lá. Então, quando as pessoas jurídicas de direito privado, e não é também qualquer pessoa, tem que ser aquelas pessoas, né, as entidades beneficentes de assistência social que tenham critérios na lei, poderão estar isentas de contribuição. Mas a isenção se refere somente às contribuições sociais da sua empresa. Então, aquela de folhas de salário. Então, é essas que nós temos. Perfeito? Então, vamos dando sequência. 87. Compete à Receita Federal do Brasil arrecadar e fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Constituição Federal. E aí, compete? Compete? Isso virou aí uma atribuição da Receita Federal. Vem, João! Socorro, João! Aí, ó, já pode deixar um pouquinho mais para cá, porque eu não vou nem comentar muito dessas aí. Tá ótimo. 88, 89, então extrapolando o edital. Estão tratando de temas, tá? Então é o seguinte, ali ele fala para nós, a 88, das contribuições devidas à Seguridade Social, já descontadas, dos segurados empregados, se poderia haver o parcelamento ou não.
Então, nós tínhamos essa previsão dentro da Lei 8.212, lá no artigo 38. Ele foi revogado, tivemos outra lei que trouxe alterações referente a esse assunto e que não está abordado no edital. Bem como, olha lá, está falando de contribuição social incluída ou não em notificação fiscal de lançamento, inscrito em dívidas ativas. Não tem isso. Está extrapolando o assunto com vocês. Então, nós vamos entrar com recurso, porque essas duas questões estão extrapolando o edital. Então, matéria que extrapola a questão de parcelamento, as questões de dívida ativa, ela não traz aí a ideia para nós estar buscando, está pegando outras leis que trazem regulamentação, que aí já está extrapolando um pouquinho. Perfeito? Vamos que vamos. Olha, Maria, se tinha crime para cair, poderia cair esse. E caiu. Olha lá. A Maria é proprietária de uma sorveteria situada em uma cidade litorânea. Adquiriu de forma financiada 2 novos freezers para seu estabelecimento comercial. Em razão do período de baixa temporada, ocorreu considerável queda nas vendas da sorveteria e o seu faturamento tornou-se insuficiente para arcar com todas as despesas. Diante dessa situação, e visando honrar com o pagamento das prestações dos freezers, Maria deixou de repassar à Previdência Social as contribuições previdenciárias recolhidas dos 5 funcionários do estabelecimento. Olha lá, o que a Maria fez? A Maria deixou de repassar para a Previdência Social as contribuições que ela recolheu dos 5 funcionários, ou seja, ela descontou as contribuições, mas ela não repassou no prazo e na forma legal, tendo incorrido em crime contra a Seguridade Social. Tendo como referência essa situação hipotética e com base nas disposições legais a respeito dos crimes contra a Seguridade Social, julgue. 90. Iniciada a ação fiscal em desfavor de Maria, o juiz responsável pelo processo não poderá deixar de aplicar a pena, ainda que Maria efetue pagamentos devidos, seja ré primária e goze de bons antecedentes. Então, olha lá, vamos ter ela como errada, porque é facultado a juiz deixar. Então, é o seguinte, o artigo 168A, lá do Código Penal, fala o seguinte: é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a multa, se o agente for primário de bons antecedentes, desde que tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios. Ok? E a próxima fala que a conduta de Maria configura crime de apropriação indébita previdenciária, para o qual é prevista a pena de reclusão e multa, certo? Porque a questão, deixa eu colocar aqui certinho, você apaga, João, vai lá. É certo. Por que é certo? A apropriação é quando eu embolso, eu pego o dinheiro meu e não destino para os cofres públicos. Se falasse que ela deixasse de recolher as contribuições da empresa, por exemplo, aí nós teríamos o crime de sonegação. Então, se pudesse cair 2 crimes, coisa que só cai em concurso de delegado, apareceu. Mas nós falamos em diversos eventos, na aula, que se aparecesse alguma coisa nesse sentido, seria ou apropriação ou seria a sonegação. Ia cair bem textinho de lei também. Bem tranquilo. Perfeito? Então, vamos que vamos. Vamos lá, então, para 92, certo? 91, 92, né? Isso aí. Matheus requereu ao órgão regional do INSS a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. O INSS indeferiu o pedido de Matheus por considerar que a doença que o mesmo acometera era curável e que, por isso, ele era suscetível de reabilitação. Acerca dessa situação hipotética e dos recursos nos processos administrativos de competência do INSS, julgue. 92. Caso seja interposto recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de Matheus, o órgão regional do INSS que proferiu a decisão não poderá reformá-la, devendo encaminhar o recurso à instância competente. Olha lá, então ele fala que aqui que não pode reformá-la. Não pode? Errado. O INSS pode voltar atrás. O INSS pode reconsiderar sua decisão. Então, se eu tenho um pedido meu negado, eu posso entrar com recurso e o INSS pode falar, putz, a gente errou, vamos reconsiderar. Próxima questão, 93. Contra a decisão do INSS, pelo indeferimento, Matheus poderá interpor recurso administrativo
que será julgado em primeira instância pela Câmara de Julgamento. Não, a primeira instância é a Junta de Recursos. A Câmara é segunda. Então, errado. Próxima, prescrição e decadência. E como eu já tinha falado, caiu bem textinho de lei, seguindo as tabelinhas que eu deixei aí disponível, tinha matado essas questões. Olha lá. 94. Dagoberto obteve aposentadoria por tempo de contribuição concedida pelo INSS em junho de 2012. Entretanto, o INSS não efetuou o pagamento do abono anual proporcional do ano de 2012, nem o do ano de 2013. Nessa situação, atualmente Dagoberto não mais tem direito a exigir o pagamento dos abonos anuais referentes aos anos de 2012 e 2013, visto que está prescrito o direito ao recebimento das referidas prestações. Errado! Por quê? Não prescreveu ainda. É 5 anos, então ainda não prescreveu. Próxima. O Ronaldo, segurado contribuinte individual da Previdência Social, optou pela contribuição na alíquota reduzida de 11%, que exclui o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Nessa situação, caso pretenda obter aposentadoria por tempo de contribuição, o Ronaldo poderá fazer a complementação da diferença entre o percentual pago e o percentual devido. Acrescido aí dos eventuais juros, corretíssimos, está previsto na lei. Ele pode, sim, fazer o acréscimo, né? Então, a alíquota seria de 20%, pagar os devidos juros e pode daí ter direito, sim, ao benefício. Perfeito? Agora, nós vamos para as bizarras, né? Vamos começar as questões bizarras, as questões que a CESP maltratou, judiou, né? A gente. Então, olha lá, o PPC já era previsto. A gente falou do PPC. Claro, a LOA estava lá para a gente ler, mas ninguém imaginava que ia vir um monte de questões falando de organização da assistência social. Parece até que o examinador trocou as provas, que o que ele ia cobrar lá na prova de analista, ele trouxe para nós. Deu uma coisa meio confusa aqui, meio sem lógica. Mas, enfim, né, para eliminar era esse jeito, mas ninguém estava preparado para isso. Ninguém se preparou, ninguém pensou em organização da assistência social, correto? A gente até esperava, por exemplo, o Conselho Nacional, dentro, né, os órgãos colegiados dentro da Previdência Social, mas não da assistência social. E veio textinho de lei, copia e cola de texto de lei. Primeiro, então, vamos falar aí, 96. Um dos critérios para o idoso habilitar-se à concessão do VPC é não possuir outro benefício da Seguridade Social, excetuados da assistência médica e a pensão especial, de natureza indenizatória, certíssimo, é isso que está previsto lá no decreto. Então, ele não pode, ele vai ter o BPC quando ele não possui outra fonte de renda. Então, se ele possui um benefício na Previdência, por exemplo, não há o que falar. 97. O valor a ser pago ao beneficiário do PPC é de um salário mínimo mensal? Certo, foi tranquila essa aqui, né? Então, ele tem direito ao BPC no valor de um salário mínimo. É permitido ao beneficiário do BPC acumular o recebimento deste benefício com seguro-desemprego? Negativo. Não pode receber junto com o seguro-desemprego. É vedado lá no artigo 8º do Decreto 6.214, que regulamenta o BPC. O BPC do idoso, que se encontre na condição de acolhimento de longa permanência em hospital, será suspenso até a data da alta? Errado. Vai ser concedido mesmo quando estiver em acolhimento, em estabelecimentos de longa permanência. Não vai cessar o benefício. Perfeito? Vamos, então, aí dando sequência na próxima. 100. A idade mínima para que o indivíduo passe a ter direito ao BPC é de 60? Putz, essa aqui é clássica, né, gente? Isso aqui, acredito que ninguém errou. Não é 60, não. É 65. Está lá no artigo 1º já do decreto. Então, não é 60 anos, ele tentou confundir essa idade, 65. Próxima, 101. No caso de morte do beneficiário do BPC, seus familiares são obrigados a informar tal fato ao INSS. Situação em que o pagamento do benefício cessará está certíssima. Então, a lei prevê, sim, essa questão dos familiares terem a obrigatoriedade de informar e vai suspender o benefício, não gera pensão. Perfeito? E cadê a pensão, né, gente? Cadê a pensão, né? Vamos, então, para a próxima, 102.
A 102 fala que o Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, é uma unidade de base estadual. Então, já está errado aqui quando fala de base estadual, porque, na verdade, ele é municipal. E a finalidade é atender a população de baixa renda e as pessoas que estejam submetidas a cumprimento de pena de reclusão. Inverteu os negócios aqui, não tem essa previsão de pessoas em acolhimento, não. Então, a questão da prisão já é outra lei, já é outro sistema que vai cuidar, perfeito? Então, não é bem não, aí é o judiciário. Então, vamos para frente. 103. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, constitui unidade que presta serviço a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social decorrente de violação de direitos. Certo, essa é uma das missões que tem o CREAS, também previsto bem em artigo de lei. 104. A política de assistência social tem como objetivos, entre outros, a promoção da integração do cidadão ao mercado de trabalho e o amparo às crianças e adolescentes carentes. Se você leu pelo menos a Constituição, você lembrava que isso aqui estava certo. Nós temos lá no artigo 203 da Constituição Federal previsto os riscos da assistência. Muito obrigada. Tá engraçado ver o João Paulo nessa situação, né? Tá de Aspone hoje. Muito obrigado, Aspone. Vai lá. Vamos então para a próxima, agora 105, certo? A assistência social organiza-se por meio de um conjunto de serviços e programas que são estratificados em ação de proteção social básica, ações de proteção social secundária e as ações de proteção social terciária, sendo essa última direcionada para as pessoas em situação de violência. Então, essa aqui deve estar errado, porque deve tratar bem da questão que determina o artigo 6 da lei, que fala de proteção básica e a especial. Então, ele divide em duas situações, as proteções básicas e a especial. Então, deve tratar aí como errada essa alternativa, ok? Vamos aí para as próximas bisonhas. Vamos para a questão de número 6. O Conselho Nacional de Assistência, por decisão maioritária simples de seus membros, aprovou a proposição do Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão de alteração dos limites de repasse mensal dos benefícios previstos em lei. Nessa situação, a aprovação da proposição ocorreu em conformidade com o que estabelece a Lei 8.742 de 93. Errado. Então, provavelmente, aí, embasado no artigo 39, não seria a maioria simples, nós teríamos a maioria, sim, absoluta, e não uma maioria simples. Então, fica errado nesse sentido. Perfeito? Vamos aí para frente. 107. Os conselhos estaduais de assistência social e os conselhos municipais de assistência social, instâncias deliberativas do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, têm caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil. Certo, mais um copia e cola lá do artigo 16 da LOAS. Tá fazendo só copia e cola, né? Cadê a pensão? Vamos para o 108. O Conselho Nacional, instância responsável pela coordenação do Plano Nacional, é presidido alternadamente pelo ministro da Previdência Social e por um representante eleito da sociedade civil, sendo de 2 anos o mandato de seu presidente, permitido a recondução. Negativo, tá? Então, aqui está errado e a sua instituição e como vai a sua instância responsável, como é presidido, fica lá do artigo 17. Vamos para 109. O Conselho Nacional tem caráter paritário. Metade de seus membros são representantes governamentais e a outra metade é composta por representantes da sociedade civil. Questão certa. Então, certíssimo também. Artigo 17 da LOAS traz, né, que tem 18 membros e que são divididos de forma aí igualitária. Perfeito? Vamos, então, para 110. Compete ao Conselho Nacional aprovar o Plano Nacional, assim como convocar ordinariamente
a cada 4 anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema. Então, a questão aqui está certa. Vamos considerar certa, porque vem atendendo aí o artigo 18 da Lei Orgânica da Assistência Social, né? Então. Tá tranquilo, quer mais uma aguinha? Tá tranquilo. Eu acho que uma aguinha faz bem. Está aí, está tranquilo, está favorável. Muito obrigado, Aspone, por essa aguinha. Então, olha lá, gente. Essas questões a gente não aguardava, né? Aliás, ninguém que estava estudando para o INSS aguardava uma questão dessa, falando com relação à organização, os conselhos nacionais. Assim, peraí, deixa eu tomar uma aguinha primeiro, né? Lembra a propaganda do Alfredo? Alfredo, a propaganda Alfredo, boa. Então é o seguinte, se você está desesperado, você fala assim, nossa, eu não sabia nada. Ninguém sabia nada. Ninguém estava preparado. Então, a gente, né, nosso professor sempre falava, né, leia a lei, quando a gente trata do direito. Então, era para vocês lerem a lei? Sim. Mas sempre dando atenção especial, principalmente para o BPC Loas. Porque o INSS, ele tem a missão do quê? De operacionalizar o benefício de prestação continuada. Então, dá a impressão simplesmente que eles confundiram as provas. Parece que eles pegaram esse tema, eles tinham que colocar lá dentro da parte específica da assistência social e eles trouxeram para cá, para a prova de técnico. Então, ficou bem sem sentido. Então, assim, se abordasse pelo menos assim, umas 2, 3, ok. Mas também pode ter tido uma outra visão. Vamos inovar, vamos diferenciar e surpreender todo mundo. Fazer algo que ninguém está esperando, ninguém está preparado. Então, claro, eu acredito que todos vocês deram uma boa lida aí na lei, mas mesmo assim vocês não recordavam de todos esses detalhes do Conselho. Até do Conselho Nacional de Previdência Social você podia ter um pouquinho de dificuldade de lembrar. Então, quem dirá de todos esses? Então, ela veio mudando um pouco o seu perfil do que ela já cobrou em 2008, ela mudou muito o seu perfil. Mudou o perfil de todas as provas do INSS, como eu já tinha falado aí no começo, ok? Então, agora vamos falar de direito previdenciário? Vamos falar de direito previdenciário? Vamos lá para a questão 111. Então, claro, né, a questão da assistência engloba, está dentro, está, mas não era algo que a gente estava esperando e não condiz muito com o cargo que vocês vão exercer. Vamos trabalhar a questão 111. Não é considerada doença do trabalho a doença endêmica, adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, mesmo que essa doença seja resultante de contato direto determinado pela natureza do trabalho. Errado. Então, lembra, falei na superrevisão. Vai cair acidente de trabalho. Então, isso pelo menos a CESP manteve o seu carinho incondicional com o acidente de trabalho. Assim como o síndico, ela manteve aquele seu carinho com o síndico também. Então, e caiu até bem tranquilo a questão do síndico, né? Aqui do acidente de trabalho também, caiu bem como eu tinha falado para vocês na superrevisão. Caiu bem texto de lei. Então, não é considerado doença do trabalho a doença endêmica, que é adquirida, como falar, né, para o segurado que é habitante de região em que ela se desenvolva. Porém, se ele comprova que foi em razão do contato, em razão do trabalho que era executado, aí sim. Perfeito? Então, vamos aí para a próxima. Equipara-se acidente do trabalho o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior, certo? Por quê? Se o incêndio ocorrer lá na sua casa no teu dia de folga, vai ser acidente de trabalho? Não, né? Então, é o que ocorrer ali no seu local e no seu horário de trabalho. Então, tudo que ocorre no local e horário de trabalho, também. Lembra que a gente citou na superrevisão? Cuidado, que ela vai trazer essas ideias do que ocorre dentro do local, fora do local de trabalho. Então, eu pensava até mesmo que ela iria trocar. Não, ela trouxe mais simples ainda. Trouxe uma situação característica que acontece dentro do seu local, horário de trabalho, e que se equipara aí a um acidente de trabalho. Perfeito? A próxima foi dada, né? A gente falou muito, falamos também na superrevisão. Olha lá, 113. Em regra, o período de carência para a concessão do benefício de auxílio-doença é de 12 contribuições mensais. E aí? Certo.
E, ó, ele trouxe aqui, ó, em regra, e a CESP já cobrou esse tipo de questão. Ela já fez questão dessa forma. Então, em regra, para o benefício, olha ali, do auxílio doença, é 12 contribuições mensais, o período de carência. Então, certíssima essa questão. Aí, depois, na 114, ela trouxe de um princípio, mas ela não tratou nem de ter um cuidado de fazer você confundir os princípios da Seguridade com os princípios da Previdência. Ela trouxe um princípio que é aplicável tanto na Seguridade, como é aplicável também na Previdência. É aplicado nos dois. Então, vamos que vamos? Me acompanha ali. 114. Os princípios que regem a Previdência Social incluem a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços prestados às populações urbanas e rurais, certo? Então, se você for lá na Lei 8.213, você vai observar que este é um princípio, trazer de forma uniforme e equivalente. Inclusive, ela facilitou muito nos princípios, porque a CESP ela tem o costume de trabalhar os princípios, e na última prova ela trabalhou trazendo os conceitos, explicando, misturando o conceito de um, trazendo o nome de outro, e ela não fez isso, ela trouxe bem tranquilo os princípios. Ó, ela trouxe só isso, falando, voltando lá, que o princípio que rege a Previdência Social inclui a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços prestados para a população urbana e rural. Perfeito? Vamos para 115. Compõe o Conselho Nacional de Previdência Social, representantes do governo federal e da sociedade civil, a qual é representada por aposentados e pensionistas, trabalhadores em atividade e empregadores. E aí? Então, aqui ela poderia ter detalhado um pouco mais, né? Quantos são os membros, mas não fez. Então, o Conselho Nacional de Previdência Social tem, sim, representantes do governo federal e da sociedade. E da sociedade vamos incluir os aposentados e pensionistas, os trabalhadores, né? E os empregadores, aí representando a sociedade civil neste Conselho Nacional de Previdência Social. Então, aqui eu esperava que ela detalhasse um pouco mais, talvez, né, o que é obrigatoriedade ou não, mas trouxe bem simples também. Perfeito? Vamos aí dando sequência. Quase finalizando, vamos falar aí um pouquinho da 116. A dona de casa e o estudante podem filiar-se facultativamente ao regime geral, mediante contribuição. Tá certo? Certíssimo. Então, são dois exemplos de contribuintes facultativos, desde que não estejam exercendo atividade remunerada, que os enquadre como segurados obrigatórios da Previdência Social. Está certo. E, inclusive, também não podem exercer uma atividade que o enquadre em regime próprio de Previdência Social. Então, são exemplos? São exemplos. Só que eles não podem exercer uma atividade. Então, por exemplo, João Paulo, né? João Paulo, você é um dono de casa. Com certeza você deve ajudar a Ana, né? Acho que não, né? Mas, enfim, o João Paulo, como um bom dono de casa também, ele é segurado obrigatório. Então, ele pode ser segurado facultativo ao mesmo tempo? De jeito nenhum. Perfeito? Porque, como ele já é segurado obrigatório, não contribui como dono de casa. Vai lá, Spone. Como estava revisando véspera, adiantou bastante dessas questõezinhas, o pessoal gostou. Né? Pois é. Não, na revisão de véspera, nós trabalhamos a carência, nós trabalhamos o acidente de trabalho, ainda falei, ó, dei acidente de trabalho, ela manteve esse perfil. Ela surpreendeu que a gente não pode usar a musiquinha, não veio a pensão, né? Então, assim, muitas novidades legislativas. Até você decorou a musiquinha? Né? Já decorou. Mas, enfim, né? Ela surpreendeu nesse aspecto, porque tinha muita mudança legislativa excelente para fazer questões. Poderia colocar muitas situações e problemas. Como ela fez também na prova de 2008. Então, em 2008, ela abordou muito probleminha. Ela trazia uma situação e o que aconteceria. Então, foi para isso que foi a preparação forte, realmente, que ela seguisse esse padrão de 2008 nesta prova. Assim como a própria FCC seguiu este padrão. A própria FCC, quando fez a prova em 2012, fez muitas situações, problemas e trouxe, né? Contava uma historinha e pedia que tipo de benefício, por exemplo. Então, ela surpreendeu. Mas as questões não estão nada fora do que a gente estudou. Então, nós fizemos muitos simulados com essas questões. Nós trabalhamos elas em sala, o que realmente a gente não esperava,
Claro, era bem aprofundado a questão da organização da assistência social. Isso foi uma surpresa e teve questões aqui que deram uma extrapolada no edital. Mas nós abordamos tudo. Então, esse acidente de trabalho a gente trabalhou. As duas últimas questões aí que a gente vai trabalhar com relação ao auxílio reclusão, nós trabalhamos todos os segurados. Falei que ia cair o síndico, não apareceu o síndico? Apareceu o síndico, que é queridinho da CESP. E apareceu até de uma forma bem tranquila. Então, apareceu muitas questões também com relação aos beneficiários. Então, os segurados apareceu também em grande peso. Então, ela veio mantendo a tendência que ela já tinha. De 2008, ela repetiu esse aspecto agora. Só que ela trouxe novidades, né? Trouxe bastante questões sobre custeio, mas também nada muito complexo, tratando muito mais conceituais, só aquelas que ela aprofundou demais no assunto. E também trouxe para nós aí os crimes, que foi uma novidade, que ela sempre cobrava só em prova de delegado. Você só achava em prova de delegado da Polícia Federal. E ela trouxe para nós aí os crimes. Mas também não saiu fora do que a gente tinha previsto. Que se cair crime, cairiam umas duas questões e cairia ou apropriação ou sonegação. Então, a grande surpresa dessa prova, surpresa para todo mundo, foi essas situações de falar da organização da assistência social, os CREAS, CRAS, que isso tem muita lógica para a prova de analista. Então, como eu falei, parece que ela trocou as provas. No mais, era tudo que a gente esperava. Então, a gente esperava o BPC? Sim, nós falamos do BPC. Falei para você que ela poderia confundir essas idades, ia cair alguma coisa de carência. Claro, a gente esperava questões com relação à qualidade de segurado. Nós esperávamos também questões falando de benefício, aposentadoria. Parece até que nem é uma prova para o INSS, né? Cadê as aposentadorias, a pensão por morte? Cadê os benefícios? Sumiram os benefícios daqui. Mas esperávamos os princípios. O histórico, falei diversas vezes, vai cair Eloy Chaves? Vai, caiu a lei Eloy Chaves. Ela é o marco inicial da Previdência, sempre aparece. Então, tem questões que a gente já estava esperando e a gente trabalhou? Sim. Então, o nosso conteúdo foi trabalhado aí. Nas nossas aulas, trabalhamos esses conteúdos. Se você fez tudo que foi aqui, ó, fez curso regular, estudou com a gente aqui no presencial, fez os simulados, resolveu muitos exercícios e leu o texto da lei, essa prova foi essencialmente texto de lei. Ela veio bem pautada na lei. Então, se você fez isso, acabou. Segredo garantido aí às suas questões. Claro que ninguém, como eu já repeti, não esperava esse aprofundamento nos conselhos. Mas quem leu a lei tinha uma boa noção também. Quem leu os dispositivos da Constituição também já tinha uma boa noção aí sobre as questões. Perfeito? Então, vamos aí para a próxima, questão 117. Então, olha lá. A universalidade da cobertura e do atendimento inclui-se entre os princípios que regem as ações dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência. E aí, tá certo? A universalidade da cobertura, ela tende a isso? Ué, com certeza, né? Então, traz a ideia para nós aí do artigo 194 aí da Constituição e traz também ali até o repeteco lá do decreto 3048. Vamos para 118. Aquele que presta serviços de natureza contínua, mediante remuneração, à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos, é considerado contribuinte individual, segurado obrigatório da Previdência Social. Trabalhou duas questões com os conceitos de empregado doméstico. E cadê a pensão por morte? Não é verdade? Trabalhou duas questões tratando do conceito de empregado doméstico. Então, o empregado doméstico e não contribuinte individual, quem trabalha de forma contínua em âmbito residencial em uma atividade sem fins lucrativos, é empregado doméstico. Perfeito? Então, vamos aí para a próxima. Agora, vamos falar de benefício? Em fevereiro de 2016, Valdemar, que era empregado pelo regime seletista e recebia um salário mínimo de sua empregadora, foi demitido e, 30 dias depois, condenado à pena de prisão em regime fechado, ele foi condenado, né? Cadê o ponto aqui, né? Então, 30 dias depois, foi condenado à pena de prisão em regime fechado. Ele é casado com a Idalina, com quem tem 2 filhos menores. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem, com base nos regramentos previdenciários acerca do auxílio reclusão. Então, a 119 fala que, como Valdemar
é segurado de baixa renda da Previdência Social, ele e seus dependentes fazem jus ao recebimento do auxílio reclusão? Errado. Este é um benefício exclusivo dos dependentes do regime geral. Então, somente os seus dependentes. O Valdemar não recebe coisa nenhuma. E a última fala que assim que terminar de cumprir a pena, o Valdemar deixará de ser segurado da Previdência Social. Fica errado, porque lembra da manutenção da qualidade de segurado. Então, uma coisa que indiretamente veio a manutenção da qualidade de segurados, né? Veio falando aí que ele vai manter a qualidade de segurado, tá? Para aí trabalhar a questão, trabalhar aí os segurados, mantém a qualidade de segurado por 12 meses quando tem o seu livramento, perfeito? Fala, Lília, estou desesperada. Calma. Podemos ter divergência deste gabarito com o gabarito da CESP? Provavelmente, que a CESP está bem louca, né? Na formatação aqui a gente já viu isso também. Então, como ela está bem louca aqui, a gente pode ter algumas aqui problemas? Podemos ter. Então, aí podemos ter alguma advertência, mas não tem problema. A gente vai estar aqui junto e forte, preparado para poder aí vocês acompanhar os recursos, dando a fundamentação. Então, vamos estar acompanhando todos vocês. E lembra que a gente tem concurso futuramente do INSS. Quem sabe vem uma prova, né, bem pautada aí com relação a benefícios previdenciários, né? Vem uma prova realmente para o INSS aí no próximo concurso, tá? Mas nada de desespero. Então, essa surpresa pegou todo mundo de surpresa. Então, nada de ficar em desespero. Podemos ter aí algumas divergências. Já vamos aí preparando os recursos. Já tem toda a fundamentação aí. Ok?